Boa noite a todas e todos. Mais uma terça-feira aqui reunidos para o nosso grupo de estudos. Esse grupo de estudos foi ideia do Hamilton e ele convidou o Renato e a Alice para fazerem a coordenação dos trabalhos. E o nosso grupo está numa nova fase, num novo momento, e nesse novo momento o Hamilton convidou queridos professores, queridos colegas, para também estarem aqui participando conosco na condução desses trabalhos. O Marcos Castro, que hoje vai nos acompanhar, mas também temos o Renê, que também está aqui hoje, vai nos dar a honra de fazer a leitura, e o Oswaldo. E o nosso grupo está agora fazendo a leitura deste livro maravilhoso da Sophie Hellinger, que se chama A Própria Felicidade. Hoje vamos iniciar na página 79 o tópico O Ventre é Meu, com todas as consequências, o aborto. O tópico não, o capítulo, na verdade. E essas gravações ficam disponíveis no YouTube para todo mundo assistir, compartilhar. Então, Marcos, sem mais delongas, te passo a palavra, agradecendo muito a tua presença e que tenhamos uma noite maravilhosa. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, Larissa. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui. E o Renê, né, que vai fazer a leitura para nós aí, que também auxilia, acompanhando aqui com a gente. Então, hoje, duplamente feliz aqui pela presença do Renê também. E eu queria só, até por conta da Cristiane ter colocado algo sobre o lugar, e eu ia realmente fazer um comentário que me chamou a atenção, que eu estava na aula passada com o Oswaldo. E aí, Larissa, se não me engano, foi até você, assim, comentou, a gente estava falando daquele posicionamento do homem à direita ou à esquerda, né? E eu lembro que naquela oportunidade eu disse assim, olha, temos que ver no sistema como o homem serve, né? Porque pode ser que um determinado sistema ele esteja, assim, ao lado esquerdo e não o direito, como normalmente nós vemos, assim. E tá tudo certo. Ele serve o sistema daquele lado também. E aí, justamente nessa parte que o Oswaldo estava presente, quem estava aqui viu que teve uma constelação em que um homem ficou à esquerda. E para aquele sistema, o homem estar à esquerda era a proteção dos emaranhamentos do sistema da mulher. E o homem protegia, inclusive, os filhos. E era bom que ele ficava do lado esquerdo. Quem estava aqui deve ter visto essa parte. Deixa eu ver aqui como que é. Na página 59 que começa assim, essa constelação. E aí, ao final, vocês vão ver, a Sofia até faz uma conclusão, e ela fala assim, ó, a solução. O pai da mulher é posicionado perto dela, e os filhos do casal entram na esfera de influência do homem. Então, o homem, no caso ali à esquerda, ficou mais próximo dos filhos, para que os filhos estivessem sob essa influência do homem, sob essa proteção do homem. Era daquele lugar que ele servia melhor o sistema. E aí, a Cristiane me falou algo, e eu queria compartilhar com vocês também, porque eu tinha falado da posição, inclusive na cama, o lado direito e o lado esquerdo. Né? E foi muito interessante, assim, foi bem gostoso compartilhar isso com vocês naquela oportunidade, porque se vocês notaram, assim, logo que eu falei isso, existiu uma reação no corpo, eu consegui ver, assim, a reação no corpo de vocês, assim. Especialmente na minha tela tinha várias mulheres, assim, era possível ver a reação das mulheres, assim. Então vejo que isso tem um encontro, tem uma ressonância, existe uma sintonia com relação a isso. E o que a Cristiane estava me falando, assim, a gente estava comentando, olha, experimentem, né? Porque vocês vão ver o que acontece. Espera só um pouquinho, gente. Eu falo isso, a constelação familiar é você vivenciar, né, você experimentar, sentir e direcionar-se a partir de então. Pode ser que no teu sistema o homem estar à esquerda é a melhor solução e está tudo certo com relação a isso. Porém, nessa parte do aspecto do quarto do casal, na cama, o homem à direita. Eu vou contar uma experiência comigo mesmo, que aconteceu comigo. Flávio e eu vamos fazer 20 anos de casado, né? Então,
pouco tempo atrás, não muito tempo atrás. Nós fizemos essa experiência consciente, assim. Porque às vezes estava do lado direito, às vezes estava do lado esquerdo, estava assim. E começamos a trazer isso para a consciência, não é? E o que eu percebi? Um desconforto inicial, Cristiane, um desconforto mesmo, algo estava se movimentando, assim. Nossa, será que é aqui mesmo? Algum momento falou, talvez não dormiu direito, não gostou. Existem essas estratégias para sair dessa ordem, tá? Todas as vezes em que a ordem também é estabelecida, vem de algum modo alguma estratégia para tentar justificar com a nossa consciência que talvez aquilo não seja o caminho mais adequado. Só que a ordem traz clareza. E por isso eu digo experimentem, porque nós experimentamos, eu permaneci à direita. E algo aconteceu, algo foi acontecendo que nos levou, agora com 19 anos de casado, a ter uma nova conversa com relação a esse aspecto sexual. E depois de todo esse tempo, a gente teve uma conversa que foi muito legal, muito bacana, e algo assim ficou muito melhor. Muito bom. Muito, mas assim, bem melhor do que era antes. E eu percebo que foi por entrar em sintonia com essa ordem, que aconteceu algo fora daqui que nos levou a ter um momento para olhar realmente para isso. Essa é uma experiência minha, assim, uma experiência pessoal mesmo, que eu compartilho com vocês. E aí eu não deixo o lado direito, não. Para mim tá bem melhor. Então, assim, experimente, veja como é. Isso pode dar uma certa desorganização, porque sai daquele comodismo, sim, e é para isso mesmo. Sai desse comodismo inicialmente, e talvez depois vocês encontrem esse lugar, não é? E aí o casal que vai ver como é. Ela disse assim, eu vou tentar ameaçá-lo para ver se resolve alguma coisa. Não vai precisar. Olha, aliás, eu sempre digo assim, ó, para as mulheres aí, aproveitando. Uma mulher, com o jeito de mulher, sempre consegue o que ela quer dentro do casamento. Com o carinho, com o respeito, com a atenção que é própria da mulher, ela sempre consegue o que ela quer. Então você não precisa ameaçar, não. Você pode conseguir de uma outra forma, bem mais amorosa, pode ficar tranquilo. Ok, eu queria fazer esse comentário da constelação do lugar e compartilhei isso com vocês por conta do que a Cristiane trouxe antes. E foi legal também que o René comentou da discussão, né, em torno da empresa ali, né, que teve no finalzinho, assim, e é muito legal isso, porque nós vemos essas relações, né, as relações pessoais, familiares, também sendo levadas para dentro da empresa. Eu não estou enganado, assim, foi uma situação da mulher ir para a empresa do sogro, não é? E se sentir assim que não foi valorizada ou que trabalhou bastante, assim. E essa é uma situação bastante peculiar. E o que eu diria para vocês da empresa é: a empresa também tem uma alma. E nessa alma da empresa, ela sempre olha para o fundador. Entrar em uma empresa, especialmente nesses casos, por exemplo, o sogro é o fundador dessa empresa. Se essa mulher está entrando nessa empresa, também exige uma postura de muito respeito, de muita humildade, porque lá dentro existe uma história antecedente que veio com esse fundador e essa empresa ela vai olhar para isso. E todos aqueles que estão ali também olham com esse respeito ao fundador. Então, esse novo que chega precisa ter uma postura de bastante respeito. Além, é claro, dos pilares de competência, né? Mostrar isso através da sua competência, como eu ganho a minha legitimidade, o meu respeito lá dentro dessa empresa. Competência, honestidade, inspiração e esse olhar para frente. Esses são, assim, alguns dos pilares para que essa pessoa entre com uma postura respeitosa e que dê certo também dentro da empresa. Uma empresa que já existe e que ela está entrando bem depois. Ok, então não vamos esticar mais esse assunto, porque a gente já falou um pouquinho, e aí nós vamos começar hoje, então, na página 79,
sobre o aborto. Quem vai ler, Renê, né? Vamos lá. Página 79, então. O ventre é meu, com todas as consequências. O aborto. As consequências. Um aborto tem um efeito drástico na relação do casal. Depois de um aborto, a relação costuma chegar ao fim. Usando uma figura de linguagem, junto com a criança, aborta-se também o parceiro. Normalmente, não é algo que o amor consiga superar. A consequência do aborto é que os pais espiam por ele, não importa como o justifiquem ou expliquem. Muitas vezes, por exemplo, a mulher o espia através da incapacidade de encontrar, ter ou manter um parceiro. Isto acabou. Ela também pode espiá-lo com uma doença grave. Eu observei que o câncer pode ser expiação de um aborto. A expiação é a tentativa de criar uma compensação por meio do mesmo sofrimento e destino. Isso faz a pessoa se sentir melhor. Para quem olha aquele que espia? Ele olha para a criança abortada ou para si mesmo? Na expiação, se fecham os olhos. Não se olha para o outro que foi ferido ou prejudicado. Olha-se somente para si mesmo. O outro é deixado só. Quando um aborto ocorre dentro do casamento, isso muitas vezes acaba com o relacionamento sexual. Não precisa necessariamente ser assim. Para isso também há soluções. No entanto, muitas vezes é o que acontece quando o aborto é reprimido. O problema do aborto é que ele geralmente está ligado à ilusão de que se pode desfazer o que foi feito. Mas isto não é verdade. Neste caso, a criança é tratada como uma coisa da qual se pode dispor à vontade. Ela não é considerada uma outra pessoa. Ao longo de mais de 1000 constelações, especialmente da nova constelação familiar, eu tenho observado que o aborto costuma ter consequências muito mais graves do que concordar com o filho. Com o aborto, assume-se um fardo muito maior do que teria sido o caso com o nascimento do filho. A responsabilidade. O homem frequentemente evita a responsabilidade do aborto e a transfere inteiramente sobre a mulher. No entanto, a responsabilidade cabe aos dois pais. Nenhum dos dois pode colocá-la sobre o outro. De qualquer maneira, a mulher nunca pode fazer isso, repassar a responsabilidade, porque é ela quem toma a decisão final. O homem só é livre se ele tiver realmente assumido a mulher e o filho inteiramente. O homem está envolvido, mesmo que ele não tenha sabido do aborto e, portanto, que não tenha tido que tomar uma decisão a seu respeito. Se ele soubesse, ele teria que ter assumido uma postura diante da situação. O aborto é um caso extremo de tomar e dar. A criança dá tudo e os pais tomam tudo. Até mesmo o pai, que nada sabe, tomou tudo. Portanto, é uma obrigação informá-lo a respeito do aborto. Segue aqui uma constelação como exemplo. Bert Sophie Hellinger. O que acontece com você, Mareta? Eu sofro terrivelmente, porque não consigo dar tanto afeto à minha filha. Há 28 anos, eu tive 2 abortos. O médico me estuprou durante a anestesia. Bert Sophie Hellinger. Que relação existe entre o aborto e o estupro? Mareta. Quando eu voltei da anestesia, o médico estava deitado do meu lado. Ele estava nu. Bert Sophie Hellinger. O que ele fez durante a anestesia? A Marita. Eu desconfio que ele tenha me estuprado. Bert Sophie Hellinger. Este acontecimento está ligado ao aborto
ou são dois assuntos distintos? Marita, eu estava lá para fazer um aborto. E quando eu voltei da anestesia, o médico estava deitado do meu lado e ele estava nu. Bert e Sophie Hellinger. Então ele fez um aborto em você e ao mesmo tempo estava nu ao seu lado. Marita, sim, quando eu voltei da anestesia. Bert e Sophie Hellinger, depois de um momento de hesitação. Quem é o culpado? Marita, eu. Bert e Sophie Hellinger, exatamente. De quem você tem raiva? Marita, do meu ex-marido. Eu queria ter tido estes 2 filhos. Bert, Sophie Hellinger. Se você queria tê-los, você poderia ter tido. A mulher é livre. O homem, às vezes, não o é. Mas a mulher sempre é livre para ter o filho, se ela quiser. Ela não pode culpar o homem. Marita, ele me disse que não queria os filhos. Bert, Sophie Hellinger. Mas foi o que ele disse. Mas você poderia tê-los tido, se você quisesse. De qualquer maneira, você se separou dele mesmo. Você poderia ter feito isso imediatamente. Marita, não sei se minha idade foi um fator. Eu ainda era muito nova, mas isso não deve ser uma desculpa. Bert, Sophie Hellinger. Mas é o que você está fazendo. Quantos filhos você tem? Marita, tenho uma filha. Bert, Sophie Hellinger. Ela também é deste homem. Marita, sim. Hellinger. Ela é a mais velha? Marita, sim. Ela é a mais velha. Quando eu estava no 4º mês de gravidez com esta filha, minha mãe me deu comprimidos de quinino para abortar. Ela conseguiu os comprimidos com uma freira. Bert, Sophie Hellinger para um participante sentado ao lado deles. É estranho, não é? A culpa é sempre dos outros. A mãe lhe deu os comprimidos de quinino como se ela não soubesse do que se tratava. O marido queria os abortos e o médico também foi o vilão. São sempre os outros. Para Marita, nessa situação não há nada para se fazer e não faremos nada. Para o grupo, se nós fizéssemos esta constelação e ela realmente sentisse tudo, ela entraria. Não faremos isso. Para Marita, você pode voltar ao seu lugar. Para o grupo, agora somos impiedosos. E de quem temos compaixão? Das crianças. A solução. A solução é que a criança que foi abortada volte a ser incluída e acolhida pela criança. Essa entra no foco. A dor honra a criança e a reconcilia com seus pais. Por natureza básica, as crianças estão dispostas a sacrificar a própria vida pelos pais. Portanto, ela não se agarra à vida a qualquer custo, já que a morte faz parte da vida. Não temos como estimar qual é o ganho e qual é a perda neste contexto. Quando trabalhamos com um casal assim, se procede da seguinte forma. Se faz com que ambos olhem para cima, para a criança. Em seguida, eles colocam uma mão sobre a cabeça da criança, estabelecendo um contato. No momento em que a criança realmente entra no foco, as lágrimas brotam. Essas lágrimas reconciliam a criança. Neste momento, junto com as lágrimas, também flui o amor pela criança, que é consolada. A mãe pode então dizer: eu sou sua mãe e você é meu filho. Agora eu tomo você como meu filho e te dou um lugar no meu coração. O pai pode repetir o mesmo por ele. Na constelação familiar clássica, acreditava-se que, com isso, tudo ficaria em ordem. No entanto, eu nunca observei que fosse assim. Este ato tem consequências graves. Assassinato é sempre assassinato. O amor. Nesta situação, não somente os pais amam, mas a criança também. Reconhece-se que ela cedeu espaço para os pais.
Agora os pais podem dizer: tomamos de você, que deu espaço para nós. A criança é reconciliada e às vezes encontra a paz. É assim que o processo se dá na constelação familiar clássica. O luto conjunto e a reinclusão da criança reconecta o casal que foi separado pelo aborto. Através do luto, eles voltam a se encontrar. Porém, a relação mudou. Ela passou por um processo de morte. Enquanto o casal volta a se encontrar, já não existe mais a intimidade despreocupada de antes. Porém, a relação agora é mais profunda, fortalecida pelo reconhecimento da culpa comum. Nas constelações familiares Hellinger, eu normalmente tenho observado autopiedade, mas não luto. Uma consequência frequente é que este luto não liberta a criança. Ao contrário, o que ocorre com a dor quando é expressa. Em segredo, a mulher coloca a responsabilidade e a culpa no homem. Afinal, ele teria que ter tomado cuidado. Ela continua com raiva dele. Mas os abortos de relacionamentos anteriores também afetam a relação atual. Mesmo que o homem saiba a respeito deles, isto de nada lhe adianta. Ele não pode fazer nada a respeito. Uma relação em que houve um aborto é um vínculo anterior sólido, que tem precedência sobre a relação que vem depois. Por isso, o vínculo da relação atual é diminuído e enfraquecido. A paz. Depois de algum tempo, a culpa também deveria poder terminar. É o que se pensava antigamente. Na verdade, isso requer muito amor. É preciso sentir a dor da criança. Isso beneficia não somente os perpetradores, mas também as vítimas. Caso contrário, tudo só piora, inclusive em um aborto. Quando a dor vem à tona, guarda-se a criança no coração e depois de aproximadamente 1 ano, a liberta para que possa estar morta e para que possa ter acabado para todos. Se o exercício a seguir der certo, talvez haja uma nova oportunidade. Os pais carregam a criança abortada dentro de si ou a levam pela mão para lhe mostrar o mundo. Se a criança efetivamente consegue se soltar dos vivos, vai depender do amor dos pais. Este movimento somente pode partir da criança e depende de quanto os pais conseguem sentir e expressar seu amor, seu luto e sua dor. Por meio do sofrimento, cria-se uma plenitude que não é possível alcançar no nível superficial da alegria. Esta é a recompensa. Em memória da criança pode-se fazer algo bom, algo que normalmente não teria sido feito. Não precisa ser nada grandioso, mas deve ser único. Renê, vamos parar um pouquinho, por favor. Essa é uma parte muito importante dentro da constelação familiar, não é? Essa descoberta do aborto e suas consequências dentro do sistema. Então, assim, primeiro, deixar bem claro, né? O aborto, essa informação está presente dentro do sistema e aquele que não chegou também faz parte. Então, por que esse aborto também tem consequências dentro do sistema? Por conta dessa consciência arcaica, dessa consciência também espiritual que não exclui ninguém, inclusive os que foram abortados. E isso tem consequência dentro do sistema. Então, muito provavelmente, assim, quando a gente fala da geração seguinte, né, de repetir comportamento, no aborto, o que eu tenho percebido, assim, é imediato a relação com os irmãos. Então, assim, nessa mesma geração, aquele irmão que vem depois já olha imediatamente para esse aborto. E olha de que forma? Quer seguir aquele irmão que não chegou aqui na vida também. Então, por isso, de olhar para essas relações. Agora, no aspecto que a Sophie está abordando aqui, ela está colocando o aborto e a sua
consequência com relação aos próprios pais e a criança abortada. Então, assim, ela é bem categórica ao afirmar assim, olha, se você não olha para esse aborto, a relação do casal acaba. E por que a relação acaba? Fica-se preso nesse aborto e jogando a culpa um para o outro, né? A mulher para o homem para a mulher. Então, assim, como é que se resolve essa situação? Como é que esse casal conseguir mesmo caminhar juntos? Quando ambos olham para esse fato com amor. Quando ambos incluem no seu coração e vivem essa dor dessa criança que não chegou. Então, assim, é preciso olhar para a criança. Muitas vezes o que acontece nessa transferência de culpa, né, um jogando a culpa para o outro, e essa situação de acusação, é que assim eu não olho para a criança. A criança fica esquecida. Então, essa situação só tem condições de prosperar e o relacionamento ganhar uma nova dimensão, inclusive com a aceitação dessa culpa e a vivenciar assim toda essa dor decorrente desse aborto. Assim, a relação do casal pode ser que continue e que dê certo. Do contrário, muito provavelmente esse casal se separa. Ele não vive mais junto, por conta de não suportar essa dor também. A relação acaba. Agora, quando o casal consegue olhar para a criança, e aí, assim, é com muito respeito, com muita humildade, com muito amor, incluir essa criança no coração e levá-la consigo. Porque isso libera não só o casal para que mantenha essa relação, mas também para que a criança, especialmente, tenha paz. Para que ela possa viver em paz no reino que ela está. Então, assim, aí sim há uma separação, né, humilde, respeitosa, o casal segue e a criança também segue. A criança, assim, cumpriu aquilo que ela poderia ter dado e deu tudo, inclusive a vida, e os pais também podem seguir. Então, é uma relação muito profunda. E muitas vezes esse aborto aqui nós estamos falando foi um aborto provocado, né? Mas existe aqueles abortos espontâneos também. Né? E mesmo o aborto espontâneo, esse evento, ele é importante dentro do sistema. Ele gera algo dentro do sistema. Porque é uma informação que também está presente dentro do sistema e de acordo com essa consciência maior, ninguém é excluído, também esse aborto espontâneo faz parte. Então, assim, de reconhecer isso, trazer isso à luz, né? Sentir e vivenciar essa dor e depois fazer essa despedida. Então, é um momento muito bonito também, isso aqui, quando se consegue se entregar amorosamente a esse movimento. Tem perguntas, Larissa? Sim, temos. A Fernanda perguntou assim, mesma coisa para o aborto espontâneo, e aí, se você me permitir, eu posso ler também a pergunta da Rosângela, porque eu estou vendo que talvez tenha um pouco de similitude. A Rosângela perguntou assim, o aborto espontâneo pode acontecer como consequência de um aborto provocado anteriormente? Eu não entendi um pouco essa pergunta. Um aborto espontâneo acontecer em virtude de um aborto anteriormente provocado? Se ele pode acontecer como consequência de um aborto provocado anteriormente. Tá, bom. Aí vamos falar de uma hipótese. Então, assim, se eu digo também que um irmão segue o outro na morte, né? Falei isso também, assim, né? Que, inclusive, com relação aos abortos, é muito comum que o próximo irmão olhe para isso. E pode ser que o próximo irmão seja justamente esse também que foi um aborto espontâneo, que está olhando para esse evento que aconteceu anteriormente. Agora, isso, claro, eu teria que colocar numa constelação, assim, para ver. É possível? Sim, é possível. É possível que um irmão diga para o outro, eu sigo você na morte. Eu já vi, por exemplo, assim, constelação, inclusive uma constelação que eu estava participando de gêmeos, salvo engano, eram trigêmeos. Eu era um desses.
E justamente o sentimento dentro da constelação, eu fui um representante daquele que não chegou, e o meu sentimento era, eu deixo vocês seguirem na vida, porque nós três não teríamos condições de viver. Então, é possível sim que um irmão se ofereça em relação aos demais? Sim, é possível. Então, assim, meus irmãos, eu deixo vocês seguirem. Ou, ao contrário, eu sigo você também na morte para acompanhá-lo. E aí a gente fala, isso é o quê? Isso é um ato de amor. Agora, aquele amor que eu já disse uma vez para vocês também, né? Esse amor cego que não resolve, que não soluciona, que causa muitas vezes mais dor dentro do próprio sistema. E aí vem a constelação familiar para trazer para a gente esse amor claro, não é? Esse amor justamente que vê e que se conecta com essa situação tal como ela é. Isso existiu. E eu olho para isso. Eu sinto tudo isso que existiu. E eu posso, inclusive, com muito respeito, me separar disso. Veja, daí, com a constelação, a gente traz essa solução no sentido assim, olha, desfazer esse emaranhamento, reconhecer que eu posso seguir, olhar para o outro e ver também assim o que ele sente. E muitas vezes, o que a gente vê? Aquele que partiu fica feliz quando o membro seguinte que chegou, ele toma essa vida e faz algo de bom com essa vida. Aquilo que ele não teve a oportunidade de fazer. E quando a gente sente isso dentro da constelação, é uma força muito grande, porque aí sim, você começa também a tomar a vida, e inclusive em honra àquele que não chegou, você segue com muito mais serenidade, com muito mais alegria, com muito mais vivacidade. Eu já falei para vocês aqui, nós trabalhamos com a rede de proteção à vida, né, que são pessoas que estão ligadas ao suicídio, às famílias, e essa é uma dinâmica que é recorrente. E quando essa pessoa que estava com ideações suicidas passa por esse processo e consegue se, assim, de certo modo, despedir dessa situação, ele toma a vida. Ele passa a olhar para os pais e tomar a vida e respeitar tudo o que aconteceu. É nesse sentido também que acontece bastante. E daí, a pergunta da Fernanda, acho que já ficou incluída, né? Se é a mesma coisa para o aborto espontâneo, eu acredito que ficou ok. A Rosângela fez um comentário, ela escreveu o seguinte, só um comentário, já observei que alguns pacientes, crianças que atendo de mães que provocaram abortos, têm o TOD, transtorno opositor desafiador. Quem falou? Rosângela? A Rosângela. O que nós temos que perceber assim, existiu esse fato, né, existiu o aborto, reconhecer isso, e isso gera consequências no sistema. Então, muitas vezes, a consequência, né, é exatamente a repetição do comportamento, né? Outras, é isso assim, por exemplo, doenças, desenvolvimento de doenças, né? Seguir na morte, seguir para algo que me puxa para o menos. Sabe, vou falar de uma forma geral, falar assim, algo que me leva para o menos. Então, ao invés de tomar a vida em toda a sua totalidade e seguir para o mais e fazer algo, né, de bom com isso, esses que olham, e por que olham? Porque amam. Olham para o menos e seguem nessa direção. Né? E o menos, não entendo isso como o ruim, tá? Então, aqui, mais uma vez, sem esses julgamentos morais, não é? Inclusive, nós vamos ver mais para frente essa questão da consciência, né? Que não tem esse julgamento moral dentro dessa consciência maior, né? Essa consciência, ela se sobrepõe a esses julgamentos morais, a essa consciência moral. E é assim que acontece. E é por isso que acontece todas essas dinâmicas. Não. E aí o René escreveu que gostaria de fazer um apontamento, Marcos. Claro, meu amigo, por favor. É até interessante
cima disso que a Rosângela falou aí. É muito interessante que a Sophie coloca essa questão, né? Assassinato é assassinato, né? E o Hellinger várias vezes menciona, né? Blut bindet, o sangue vincula. Sempre que algo vem de sangue, você tem uma forte vinculação. Seja sangue que vingou, seja sangue derramado, no caso o assassinato. Houve uma constelação que eu fiz e agora eu vou falar de um caso bem específico, ou seja, essa dinâmica específica dessa constelação. A mulher, ela tem 2 filhos, uma filha mais velha e um mais novo que é deficiente físico. E ela trouxe na constelação que ela não conseguia se relacionar com homens. Durante a constelação surge um terceiro lugar que sempre parece perambular pelo sistema. O pai das crianças já estava numa outra relação, eles eram separados. Esse terceiro lugar que surge aí, quando foi ordenado entre os irmãos, entra um primeiro filho, a segunda filha e o caçula. A mulher, depois de um longo tempo, começa a chorar e ela fala assim: eu abortei uma criança quando eu tinha 16 anos. Detalhe, deste mesmo homem, só que ele não sabia. E é muito interessante o efeito que isso tem sobre a filha, que não era primogênita, era segundogênita, e sobre esse caçula, que era o segundo. Esse pai que não sabia desta primeira criança, ele imediatamente se prostra ao chão e inicia um processo de sofrimento, de luto. E a mãe mantém, o representante da mãe, uma postura de negação. A negação é a manutenção de uma exclusão, é a manutenção de um emaranhamento. Talvez por causa disso a Sophie fale deste 1 ano aí, né? Quer dizer, existem camadas que precisam ser atingidas aí. A gente está falando de afetos brutos, né? Que com certeza, por mecanismos de defesa, de trauma, de adaptação, eles têm um motivo para estar lá. E para novamente o sistema se equilibrar, essas camadas têm que ser repassadas pela dor. Então, a constelação é um momento, só que os efeitos dela nessas camadas são por muito tempo. E quando a gente tem um caso de sangue, isso vai profundamente em todos os envolvidos, mesmo que esses envolvidos sejam pessoas que estão 10, 20 anos longe do sistema. Eles voltam. Eles voltam para olhar para esse lugar do esquecido, né? Então, foi só um apontamento em cima do que você falou e desse texto da Sophie. Obrigado. E marca o seu microfone. Complementando o que o René trouxe, inclusive de uma constelação, falando sobre aborto, veio um homem fazer uma constelação e as irmãs dele estavam presentes na constelação e a dificuldade, ele relatou a dificuldade dele, para vocês perceberem como essa informação fica presente no sistema. Então, ele foi posicionado os irmãos, com os representantes, e de repente um que estava dentro da constelação, um representante veio e ficou assim, na linha dos irmãos, ao lado desse homem que veio fazer a constelação. E era nitidamente um aborto. E as irmãs depois falaram assim, nós sabemos que a mamãe fez um aborto, ele não. E a informação veio e se fez presente ali. E esse irmão, então, olhava para isso, seguia isso. O sucesso que ele almejava e que ele dizia que não tinha e não sabia como buscar, é porque ele buscava também esse irmão que havia sido abortado anteriormente. Veja como essa informação vem, vincula e se faz presente de uma forma muito forte e profunda dentro do sistema. Isso não se esconde, aquilo que o René falou assim, negar isso é permanecer vinculado de uma forma trágica a isso.
E aí, já dando um passo, eu às vezes converso com as crianças, assim, né? Eu mostro para as crianças são muito puras, não é? Crianças, assim, nosso filho aqui um tem 15, outro tem 12. E justamente eu estava lendo alguma parte aqui, que a Sofia falou sobre, ela vai falar depois, de contar isso entre os irmãos, porque lá atrás você acreditava que essa informação pertencia aos pais e que não deveria chegar aos filhos. E depois fui vendo o quanto isso é importante para que cada um tome o seu lugar e saiba do seu lugar. E aí eu passei o parágrafo para o nosso filho de 15 anos, o mais velho. Eu falei, o que você acha disso aqui? Aí ele olhou assim e falou, sim, as crianças devem saber sobre o aborto para saber que eles têm um irmãozinho. Uma criança falando de outro. Então, para mim é a resposta, assim, sabe? Sobre isso também, assim. Sim, as crianças desejam na alma saber também sobre os seus irmãos. E isso acalma, isso traz paz. Ela não precisa ocupar um lugar que não é dela. Marcos, a Marisa tinha feito uma colocação e aí terminou subindo aqui no chat e eu esqueci de ler a pergunta dela. Ela pergunta o que a Sofia fala que deve ser feito por um ano. E aí o René até tocou nesse ponto na fala dele também. Bom, a Sophie fala desse período, assim, esses períodos são variáveis, não é? Porém, o que eu sinto que a Sophie quer deixar aqui, olha, não é algo tão simples e fácil assim que eu simplesmente chego e falo, tá, tive um aborto, então tá bom, eu tive um aborto e tchau, eu viro as costas para isso e vou. Isso é algo muito profundo. É algo que, como o René colocou, existem camadas. São várias camadas para você chegar a essa dor mais profunda que reconhece e libera. Então, assim, por isso esse prazo que ela colocou de um ano seria assim, a vivência dessa experiência de perda, de dor, de luto, de reconhecimento e de amor até que isso realmente libere os pais e a criança, para que a criança possa ter paz e para que os pais sigam com essa criança no coração. Eu entendo assim. Você entende de alguma outra forma, Renê? Perfeito, Marcos. Ordem e hierarquia. Quando todos têm o seu lugar e todos têm a consciência do seu lugar, o sistema flui. Inclusive nos relacionamentos posteriores, do marido que é primogênito com a esposa que é primogênita, ou do marido que é segundogênito com a esposa que é caçula. Quer dizer, a hierarquia ela segue mais para frente. Ela não para só na nossa família de origem, ela depois segue nas famílias que vamos formando. Então... Exato, e veja que a Sophie fala aqui, assim, né, olha, um aborto cometido em um relacionamento anterior é um vínculo profundo que tem precedência. Deve ser reconhecido como esse relacionamento profundo anterior que tem essa precedência sobre aquele que veio depois. Inclusive, o relacionamento que veio depois, ele não chega a ser tão profundo e em alguns momentos a gente até fala, né, ele é até mais fácil de se desfazer do que aquele primeiro, porque esse vínculo profundo já se manteve lá atrás. Então por isso que fala assim, né, casal, que separou uma vez, segunda, terceira, e depois isso fica mais fácil. O vínculo vai ficando cada vez mais superficial. Tá? Os primeiros vínculos, eles são mais profundos e têm precedência. Aí entra muito aquilo que a Sophie fala logo no começo da expiação, né, Marcos? Da necessidade que eu tenho de expiar essa culpa e o quanto essa expiação de culpa muitas vezes é um emaranhamento ainda maior para aqueles que vêm depois, não sabem, mas sofrem as consequências em seu corpo disso que não é dito e não é sabido. E também, assim, com relação a expiar culpa. Isso precisa ficar claro, assim. Expiar culpa não significa necessariamente o luto, a vivência da dor. Tantas vezes, apenas expiar culpa é uma atitude para não agir, para não olhar para a situação como ela realmente é.
Eu me culpo porque eu não quero olhar para isso. E a Sophie fala muito bem isso daqui, assim. Então, quando eu estou apenas nessa expiação, eu olho para mim mesmo. No caso desse aborto, a mulher, então, ela não olhava para a criança. Então, olhar para a criança, se deparar com esse acontecimento e vivenciar tudo que vem disso. Aí sim, aí algo pode se movimentar. Não apenas, eu sou culpado, fui eu mesmo, nanana, e não faço nada com isso. Não é? A culpa como uma desculpa para não agir. O Bert fala isso, assim, a culpa como uma justificativa na sua consciência para não agir, para não precisar fazer nada com isso. E por isso que a constelação, assim, eu vejo o quanto ela traz à luz quando a pessoa se depara efetivamente com a situação. Porque a partir daí, existe uma tomada de decisão. A partir desse momento, o que percebo é, a constelação não faz algo apenas por si mesma. Existe uma decisão da pessoa. E aquilo fica dentro da pessoa atuando por várias, às vezes anos atuando, até que chega o momento dela. Mas algo entra em movimento. Na expiação da culpa, não se movimenta. Algo entra em movimento quando eu deparo realmente com essa situação, assumo todas as consequências que vêm desse ato. Aí existe uma chance. A Marisa agradeceu e a Cristiane perguntou e o que seria o agir. Cristiane, o agir é justamente assim, olha, entrei em contato com essa situação. Nesse caso do aborto, entrei em contato e passei a olhar para a criança. Aqui, esse já é um agir bastante profundo, porque eu saio daquele meu campo restrito, onde apenas me culpava de uma situação ou culpava o outro, sem olhar para o sofrimento e dor, inclusive, da criança, e olho para essa criança. Tanto que, se você, a gente vê aqui, Bert e Sophie não prosseguiram com a constelação em si. E eles falaram assim, agora nós somos tidos como cruéis, não é? Por quê? Porque a mulher traz uma situação, na cabeça dela uma situação muito dolorosa, por suposto, assim, e por que Bert e Sophie não fazem isso? E muitas vezes o constelador tem que ter esse preparo. Quando a pessoa quer entregar para você resolver a situação por ela. O fato de Bert e Sophie não fazer essa constelação certamente provoca um grande movimento nessa pessoa. Talvez, e já aconteceu assim, eu digo, a maior constelação seja aquela que não foi feita. Uhum. E nós vemos várias vezes, assim, quem teve a oportunidade de estar em seminários com o Bert, várias vezes ele pega, a pessoa senta e ele fala, volte para o seu lugar. Aqui comigo não tem jogo. E vocês imaginam o que isso causa de movimento dentro da pessoa? Se ela realmente quiser tomar a sua responsabilidade. Porque se ela quiser continuar atribuindo aos outros, não fiz, nossa, eu fui até lá, eu viajei, eu fui lá para a Alemanha, eu gastei tanto, e ele manda eu sentar no meu lugar e não faz nada por mim. Veja, é essa posição que ele está. E é aí que ele tem que agir. É desse lugar que ele tem que sair dessa condição de vítima, por assim dizer, e fazer algo. Então, Cristiane, assim, essa mulher deixar essa condição de vítima, não é? Você viu que sempre tinha alguém aqui, assim, o médico que me estuprou, foi ele que quis, a minha primeira filha foi minha mãe que conseguiu uns comprimidos para mim, olha, tudo estratégia para não olhar para a sua própria responsabilidade, para o seu ato. E a Sophie fala isso sobre a mulher, né, com relação ao aborto. Olha, mulheres, com relação ao aborto, a palavra final é de vocês. Então, culpar o homem, a palavra final é da mulher. Então você se retira, você faz algo com isso, né? E ela não fez, ela continuou e provocou o aborto. Então o agir aqui seria olhar para a criança e assumir toda a responsabilidade desse ato.
só complementando a pergunta, assim, porque ela veio porque eu pensei também numa situação assim, e quando é um aborto, inclusive permitido por lei, que é devido à questão de estupro. Como é que fica, então, a questão da mulher, né? E esse aborto no sistema, vai pegar qual sistema? Porque o perpetrador e né, a mãe, no caso, eles não formaram um casal. Aconteceu uma situação em que ela foi condicionada a isso, por questão de destino, sei lá, acontecer essa violência e ela não quer ficar com criança e ela termina abortando. Também repercute no sistema essa situação? Só um pouquinho. Desculpa que eu tive que pegar o carregador aqui, mas eu escutei. E se eu não perdi, você está trazendo essas situações em que a própria lei, né, garante que seja feito o aborto. E aí nós vamos entrar num campo assim, que tem o direito e nós temos o que acontece dentro dessa dinâmica da constelação familiar. E para nós, eu sou um operador de direito, né? E nós vamos nos deparar com isso várias e várias vezes. O que eu posso dizer para você é assim, a consequência vai existir. Né? Essa mulher, se ela fizer esse aborto, ainda que legalmente permitido, essa informação é registrada dentro do sistema dela. E agora, eu quero dizer algo assim, que realmente nós precisaríamos abandonar qualquer julgamento. Porque dentro dessa consciência maior, dentro dessa força superior, o que eu, Marcos, vou falar por mim, o que eu, Marcos, percebo, uma criança, mas lá na essência, ela vem por um ato de amor. Esquece a violência do estupro, a violência, né, que é permitido assim. Ela vem com uma força amorosa que também permite isso. Então, assim, fazer esse aborto legalmente permitido não exime da responsabilidade dentro do sistema. Não é uma atenuante dentro do sistema, assim. E é um destino difícil, sim. Um destino pesado, e existem destinos bastante pesados, porque para a gente olhar para isso realmente com essa força, né, mas também, de algum modo, existiu esse encontro. E se existiu esse encontro, se existiu uma força atrás de tudo isso, e a vida chegou mesmo em meio a esse ato, que aparentemente, de uma forma superficial, é tão violento, também lá atrás, em sua profundidade, existe amor. E tem histórias lindas de mulheres que sofreram essa violência e tiveram essa coragem de levar adiante o filho e ter esse filho. Não julgo nenhuma nem outra. Estou apenas colocando aqui que existiu essa situação e essa situação fica registrada assim, como vítima e perpetrador estão juntos, não é? Tantas e tantas vezes o que a gente vê dentro de uma constelação familiar, se você colocar vítima e perpetrador, um ato mais bárbaro, eles estão unidos. Eles deitam de mãos dadas dentro de uma constelação familiar. Isso não é diferente com relação a esse que cometeu, por exemplo, o estupro e essa vítima. Eles também têm um vínculo forte. Marcos, posso fazer um adendo? Claro. Você falou duas palavras assim essenciais: decisão e responsabilidade. A expiação é uma forma, às vezes, de manter o sofrimento. É uma externalização, mas ela mantém o sofrimento. Na decisão, pela própria palavra decisão, eu me divido. Algo eu vou ganhar e algo eu vou perder. A partir do momento que eu decido, eu perco algo. Isso é uma posição adulta. Eu me responsabilizo pelo que eu deixei e me responsabilizo por aquilo que eu tomei. Essa é a postura adulta. Isso que você está falando agora, né, da diferença do posicionamento moral, ou então do julgamento, e aí o fenomenológico, o psicanalista Jorge Forbes, ele fala da seguinte vinheta. Imagina que você está na estrada
dirigindo, você não está em excesso de velocidade, mas choveu. Existe óleo na pista, seu carro derrapa e você atropela uma pessoa e mata. O juiz decide que estava chovendo, havia óleo na pista e que você não tinha intenção de matar. E você é absolvido. A própria família da vítima vira e fala, realmente, foi um acidente terrível, mas você não é o culpado. Você sabe que você matou uma pessoa. Esse é o ponto. E esse é o emaranhamento, né? É uma decisão e uma responsabilidade. Ou uma expiação e eu procuro um culpado. Não, porque o óleo, não, porque a chuva, e na verdade esse carro, o motor desse carro, e essa pessoa que estava justo aí, ela bem que podia estar em outro lugar, ela não deveria ter saído de casa. Quer dizer, eu vou tentar me esquivar, e aí eu vou emaranhar ainda mais esses sistemas. Mas bem pontual essa questão desses dois saberes que atuam, sim, em nós ao mesmo tempo. E a força que eles têm. E assim, no mundo dos adultos, a culpa está presente. A culpa, ela faz parte do jogo, desse jogo da vida. Então, todas as vezes que eu apelo para a minha consciência para justificar uma conduta, isso é uma conduta da criança, isso é uma conduta infantil. Eu busco na minha consciência algo, e aí, então, que consciência é essa? A consciência que vem os valores, as regras, a moral dentro, por exemplo, da minha própria família, para justificar uma conduta que eu vá realizar. Aí eu estou na criança. Porque o adulto, como o René falou, o adulto, ele sabe que a culpa faz parte do jogo. Então, acho que o Bert, se eu não estou enganado, naquele livro Um Lugar para os Excluídos, ele traz um exemplo de uma pessoa que foi para a guerra. É o jogo. Ele está na guerra. E uma pessoa, ele foi convocado para estar ali fazendo o pelotão de fuzilamento. E ele decide não atirar e vai para o outro lado. E aí a repórter, porque é uma entrevista, né? Ela considera isso uma atitude nobre, porque ele deixou de matar alguém. E o Bert vem e faz uma explicação rápida sobre a boa consciência e sobre a culpa. E assim, ali na guerra, ele sabe quais são as regras do jogo. Quando ele foi para o outro lado, ele ficou sozinho e aqueles do outro lado não queriam essa pessoa lá. Eles também não queriam essa pessoa lá. Então, assim, veja o quanto isso é forte nesse sentido de assumir a culpa. Então, muitas vezes, o que nós vemos assim como uma atitude assim boa, né? Vou falar assim, só boa, é uma esquiva de assumir todo aquilo que o jogo está te propondo naquele momento. E é uma atitude infantil. Esse é forte. Muito forte. Temos uma pergunta no chat ainda. Pode fazer. Posso ler? A Fernanda perguntou o seguinte: como posso ajudar meus pais ou meu sistema se o aborto foi realizado por eles? E se os pais já faleceram? Cadê a Fernanda? Ela tá aí, não? Fernanda, você consegue abrir seu microfone? Às vezes eu gosto de ver, eu já fiz isso. Posso te ajudar? Vou te ajudar aqui no microfone. Agora foi. Oi, sou eu. Oi, Fernanda, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Você quer colocar a questão? Novamente? Não, assim, nem ajudar os pais, né? Tipo, uma pessoa... poderia colocar meus pais, por exemplo. Se meus pais praticaram o aborto e já faleceram, então vai trazer consequências para todo o meu sistema familiar, né? Que eu pertenço. Como que eu poderia ajudar, porque eles não estão mais vivos para fazer a inclusão.
E se eu tenho essa força para fazer essa inclusão de um irmão que foi abortado? Ótimo. Bom, funciona assim. Você não faz algo pelos seus pais. Então, é isso que eu tô falando, Não é? pensando, mas pelo sistema. Isso. Porque assim, eu justamente pedi para você colocar, porque essa é uma ideia mágica, né, de que eu vou fazer algo pelo meu sistema que os meus pais não fizeram. E quando eu me coloco nessa posição, eu assumo um lugar de grandeza que me pertence. Pensei. E por muitas vezes, isso também está ligado à boa consciência e aquilo que a gente estava falando agora, dessa conduta infantil, né? A criança que deseja salvar o sistema. É. A criança vai se colocar como se fosse, só para te dar uma imagem, atrás dos pais. Papai e mamãe, aquilo que vocês não fizeram, eu vou fazer por vocês. E isso fica muito pesado e vai totalmente contra a ordem. Então, assim, o que podemos fazer? O que você pode fazer por si mesma? Se você sabe disso, porque se os pais faleceram, fico imaginando como é que veio essa notícia, né? Então, precisa ter muita certeza com relação a isso. Mas você acolhe o seu irmão, que está na mesma hierarquia, e tem uma ordem, se souber essa ordem, e ponto. Sem qualquer julgamento com relação à atitude dos pais. Isso pertence a eles, né? Isso nós não sabemos o que levou a ser feito. O importante eu não salvo esse sistema pelos meus pais com esse olhar de que sou maior que eles. Isso é fracasso. Isso é peso e você não vai conseguir, ninguém vai conseguir. Então, a postura é justamente assim, ao contrário, olhar para esses pais com amor e que ainda deram mais um irmão para você e que você pode levar no seu coração. Se você souber disso, eu ainda fico imaginando como é que seria essa situação de saber de um aborto dos pais depois que eles estavam mortos. Mas então, se souber e tiver essa certeza, se esse é um tema que te toca, não é? Você acolhe isso no coração. Meu irmão, eu te acolho em meu coração e te dou um lugar e sigo com você. E faço algo de bom com a minha vida também em honra a você. Essa é a postura humilde que você pode fazer e seguir adiante com esse irmãozinho aí. Ganhou mais um irmão. Sim. Grata. Mais perguntas, Lari? Não, sem mais perguntas. Só emoção. Sabe que hoje, a hora que eu sentei aqui no computador, né, e eu, diferentemente do outro encontro, olha como cada encontro né, é único mesmo, assim, e foi algo mais sorridente, mais alegre, eu senti algo muito profundo já dentro desse nosso encontro, né, uma outra energia, assim, lá também profundo, mas sorridente, e aqui, assim, chamando realmente para esse reconhecimento desse jogo da vida e que nós somos esses participantes e que tantas e tantas vezes estamos de um lado ou de outro, né? Como o Bert coloca assim naquela historinha, os participantes que vão ali jogar o xadrez, ora tá de um lado e jogam e sacrificam os peões e vão sacrificando até que um vence, né? Dá o checkmate e então eles trocam de lado e o jogo começa novamente. E agora com os lados opostos. E assim esses jogadores passam por esses dois lados e aprendem dos dois lados o jogo da vida. Então eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês novamente, que eu estou vendo que nosso tempo estourou. Sim, um pouquinho só. A Rosângela está aqui agradecendo. Nós também te agradecemos muito. E eu pessoalmente queria agradecer a Fernanda pela pergunta que me provocou aqui uma emoção. Gratidão, Fernanda, pela tua pergunta. Estão vindo aqui os agradecimentos no chat, Marquinhos. Obrigada, Renê, pela leitura.
Isso, eu agradeço, Renê. Obrigado, Larissa, por todo esse suporte. Obrigado a todos por essa oportunidade e que a gente possa seguir aí nesse aprofundamento, nessa troca, né? Muito bom, Renê, você estar junto, né? E fazer também esse diálogo aí compartilhado. Então eu fiquei bastante feliz aí. Venha sempre quando eu estiver e se eu puder estarei também quando você estiver aqui para auxiliar no grupo. Muito obrigado, gente. Uma ótima noite para todos vocês. Então, pessoal, obrigada. Boa noite para todo mundo. Até a próxima terça. Somente marcando aqui o ponto para o pessoal que vai assistir no YouTube depois. Nós paramos na página 84, antes do tópico 6. Boa noite. Gratidão, Marquinhos. Gratidão, Renê. Gratidão a todo mundo que está aqui agora e que vai ver depois. Tchau, tchau. Tchau.